Mídia, a OTAN planeja construir oleodutos militares na Alemanha para possível conflito com a Rússia. A OTAN pretende estender os 2 oleodutos militares na Alemanha até a Polônia, a República Tcheca, para fornecer querosene e diesel às tropas no caso de um conflito com a Rússia. É o que revelou a revista Spiegel, citando fontes, documentos da OTAN e o Ministério da Defesa alemão. De acordo com a publicação, a OTAN pretende estender a infraestrutura de oleodutos já instalada desde a Guerra Fria, da Baixa Saxônia, a Polônia, a Baviera e a República Tcheca, para abastecer rapidamente as tropas estacionadas no leste europeu com querosene e diesel. Na Polônia e na República Tcheca, por sua vez, novos oleodutos terão que ser construídos para entrar em entre outras finalidades, fornecer combustível para as tropas da Bundeswehr planejadas para serem estacionadas na Lituânia. A OTAN também pretende conectar nova infraestrutura com os oleodutos militares da Europa do Norte e Central. O custo do trabalho da Alemanha será de cerca de 1,7 bilhão de euros, diz a revista, citando o Departamento de Construção do Ministério da Defesa alemão. O custo total de todo o projeto, que levará de 20 a 25 anos, será de 21 bilhões de euros, dos quais a Alemanha está pronta para alocar 3,5 bilhões de euros. Mídia, drones baratos russos não deixam chance ao cara equipamento da OTAN no campo de batalha. Os drones russos baratos se mostraram melhores do que o custoso e complexo equipamento militar do Ocidente no conflito russo-ucraniano, relata o portal Business Insider. O portal destaca que os conflitos de alta intensidade demandam tanto grande qualidade do equipamento militar quanto sua quantidade, especialmente no contexto de drones. O armamento mais barato desempenha um papel importante na Ucrânia, onde drones de baixo custo destruíram peças de armamentos ocidentais que vale 1 milhão de euros, ressalta o portal Notice, que a Rússia recorreu a armas como drones baratos, munições vagantes e bombas planadoras, reservando os mísseis de precisão mais sofisticados para alvos mais importantes. Além disso, o artigo enfatiza que, se o Ocidente lutar com os russos, ele poderia esgotar rapidamente os estoques de armas e equipamentos, sem os quais é simplesmente impossível manter prolongadas ações de combate. A Rússia, assim como a China, tem muita mão de obra e equipamento para lançar na luta, o que é muito diferente dos Estados Unidos da OTAN, sublinha Business Insider. Moscou tem advertido repetidamente aos países ocidentais de que o fornecimento de armas à Ucrânia não muda nada e apenas prolonga o conflito, como enfatizou o Ministério das Relações Exteriores russo. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, a OTAN está diretamente envolvido nesse confronto, não apenas enviando recursos militares, mas também treinando pessoal. O F-35A de Israel derrubou as defesas aéreas do Irã a 100 milhas de distância. O F-35A de Israel demonstrou suas capacidades avançadas ao neutralizar as defesas aéreas iranianas a mais de 100 milhas de distância. Esta variante personalizada do F-35, que integra a guerra eletrônica desenvolvida por Israel, direcionamento e aprimoramentos aviônicos adaptados às ameaças regionais. Ponto-chave número 1. Conjunto EW do ADI permite que ele bloqueie sinais inimigos e conduza ataques de precisão sem ser detectado. Além disso, seus sensores permitem que ele atue como um nó de campo de batalha em rede, detectando e retransmitindo ameaças de mísseis. Ponto-chave número 2. Essas capacidades dão a Israel uma vantagem distinta na guerra eletrônica e aérea, provando que sua variante F-35A está entre os caças furtivos mais capazes do mundo hoje. O chefe do Estado-Maior de Defesa da Inglaterra, almirante Tony Raker, disse que o F-35A de Israel foi capaz de destruir as defesas aéreas iranianas a distância de até 160 km, demonstrando o alcance e a fidelidade dos sensores avançados da aeronave. Israel usou mais de 100 aeronaves carregando menos de 100 munições. Nenhuma aeronave chegou a menos de 100 milhas do alvo na primeira onda, e isso derrubou quase todo o sistema de defesa aérea do Irã, disse Radakim durante uma palestra no Royal Night Service Institute em Londres, conforme citado em um artigo do Yahoo. Isso não é particularmente surpreendente, já que os F-35 dos Estados Unidos foram capazes de ver e destruir grupos de alvos de caça de quarta geração no jogo de guerra Red Flag da Força Aérea dos Estados Unidos há vários anos. O multifuncional F-35 é bem conhecido por seus sensores de computação e agora é usado por pelo menos 18 países. O F-35A de Israel, no entanto,
pode ter tido sucesso em parte contra as defesas aéreas do Irã devido às suas tecnologias específicas, especialmente configuradas, incorporadas à variante AD do jato. O AD, como é chamado, é uma variante do F-35 que incorpora tecnologias específicas desenvolvidas por Israel que o tornam diferente dos demais F-35. Embora muitos recursos sejam semelhantes, o F-35AD certamente operará com o Data Link universal do F-35 chamado Multifunction Advanced Data Link MADL. O F-35 da Força Aérea Israelense possui tecnologias integradas exclusivas de guerra eletrônica, detecção aviônica e segmentação adaptadas às circunstâncias de ameaça do Oriente Médio. O F-35 AD é claramente um F-35 personalizado que a Força Aérea dos Estados Unidos não tem e por razões aparentes. Por razões de segurança, os detalhes exatos das tecnologias do F-35 e AD resultantes dos esforços israelenses indígenas podem não ser totalmente conhecidos. No entanto, eles são geralmente conhecidos por atuarem em eletrônica, guerra eletrônica, controle de fogo, comando e controle de armamento. Faria muito sentido para a Força Aérea Israelense adaptarem seu sistema EW para frequências sinais de ameaças específicas que se sabem existirem entre os potenciais adversários de Israel, como o Irã ou Hamas. As tecnologias EW podem ser cada vez mais programadas para desconflitar o espectro eletromagnético e identificar linhas de orientação específicas relevantes para as defesas do F-35. Uma vez que frequências específicas e assinaturas eletrônicas de sistemas inimigos específicos são reconhecidas, elas podem ser bloqueadas de forma mais eficaz por um sistema EW. Talvez alguns dos melhores e mais atraentes aspectos do combate aéreo do F-35 e AD estejam relacionados à sua EW, já que encontrar bloqueado, desestabilizar comunicações inimigas, rádio, radar e outros sistemas oferece vantagens incomparáveis em qualquer cenário de conflito. A EW também está cada vez mais integrada com software avançado, embora o F-35 AD EW da Força Aérea Israelense possa ser diferente do F-35A da Força Aérea Americana, a funcionalidade provavelmente é bem similar. O F-35A agora opera com o sistema EW-AN ASK-239 construído pela BAE Systems, que segundo seus desenvolvedores introduz detecção de 360 graus, maiores alcances e fidelidade de sinal. Além de contramedidas avançadas, os sistemas EW avançados podem operar simultaneamente ou até mesmo bloquear diversas frequências diferentes, discernir ameaças e sinais com precisão e permitir contramedidas importantes como salto de frequência. O salto de frequência é uma tecnologia interessante em que o sistema EW é projetado para combater uma contramedida. Por exemplo, talvez um sinal EW, um sistema de orientação de armas dependentes, esteja bloqueando ou seja atacado por um inimigo. O salto de frequência permitiria que os sistemas EW ofensivos continuassem a operar saltando para outra frequência para evitar a interferência. Outro elemento chave da guerra do F-35 AD no Oriente Médio provavelmente diz respeito à seleção de alvos aéreos, uma experiência tática fundamental realizada pela Marinha dos Estados Unidos e pela Força Aérea Israelense no Mar Vermelho, que os caças podem às vezes ser bem posicionados como sensores de mira ou nós de vigilância aérea em posição para detectar mísseis balísticos e antinavio e inimigos que se aproximam. Os sensores do F-35 não apenas auxiliam em ataques e alvos de longo alcance, mas também podem operar como um nó de sensor de rede dentro de um sistema de rede mais amplo e integrado. Nesse sentido, um F-35 israelense ou mesmo americano poderia usar furtividade, velocidade e altitude para detectar mísseis inimigos se aproximando no início de sua trajetória, permitindo que os comandantes identificassem a melhor defesa ou contramedida. O caça israelense F-15A RAM não se parece com nada que a Força Aérea dos Estados Unidos tenha. O F-15I RAM da Força Aérea Israelense é uma variante altamente personalizada do F-15E, projetado para missões de ataque de precisão e longo alcance, equipado com um sistema de mira Latinhe, radar APG-70 e tanques de combustível conformais. Ele permite que Israel conduza ataques de baixa altitude em qualquer clima com alcance estendido. Ponto-chave número 1. O mapeamento do terreno e a mira infravermelha da aeronave aumenta a sua capacidade de atacar ameaças ocultas, minimizando as baixas civis, transportando até 11 toneladas de munições, incluindo mísseis AIM-1 Phaeton 4. O F-15I é uma plataforma formidável para contra-terrorismo e dissuasão estratégica. Ponto-chave número 2. Sua combinação de sensores avançados, armamento e alcance o torna um pilar fundamental da superioridade aérea israelense. F-15I RAM de Israel, caça construído para ataques de precisão. A trajetória de atualização e aprimoramento do F-15I RAM da Força Aérea Israelense tem paralelos importantes com as iniciativas de longa data
da Força Aérea dos Estados Unidos para desenvolver o sucesso do seu F-15 Eagle. Esta aeronave nunca foi perdida em combate. Conhecido por estar entre os caças mais rápidos que já existiram, voando da Mesh 2,25 até Mesh 2,5, o F-15E recebeu nos últimos anos novos EW radares, armas e um computador de alta velocidade inovador chamado Advanced Display Core Process, capaz de executar até 87 bilhões de funções por segundo. Essas adaptações e melhorias levaram à construção e implantação da conceituada aeronave F-15E de quarta geração Plus, supostamente capaz de desafiar a plataforma de quinta geração, assim como a variante americana, o F-15 e de Israel, uma aeronave quase totalmente diferente do que era quando foi lançada décadas atrás. A fuselagem do F-15 pode remontar à década de 1980, mas o jato de hoje pode ser entendido como uma aeronave quase totalmente diferente. O F-15E Ram da Força Aérea Israelense chegou no final dos anos 1990, e assim como os F-16I e F-35 da Força Aérea Israelense, foi configurado com um conjunto inteiro de tecnologias adicionadas e desenvolvidas para Israel. Isso equivale a caças personalizadas e nada com a Força Aérea dos Estados Unidos hoje. Um deles é o sistema Lantern, que detecta e designa alvos inimigos por laser. Um insight significativo do IsraelWeapons.com explica que o Lantern pode adquirir alvos e travar munições guiadas neles tanto de dia quanto de noite. O Lantern pode ajudar a manter a mira em condições de neve, neblina e chuva, onde a linha de visão é obscurecida. Para fazer isso, o sistema incorpora um pod de navegação e orientação que usa um sensor Forward Looking Infrared, é um radar de acompanhamento de terreno. O sensor FLIR torna possível seguir alvos a longa distância. O marcador a laser é usado com munições guiadas a laser, explica o ensaio. Os sistemas avançados do RAM incluem um radar APG-70 com capacidade de mapeamento de terreno. A imagem nítida que o APG-70 fornece, independentemente das condições climáticas e da luz, torna possível localizar alvos que, de outra forma, seria muito difícil de encontrar, ou seja, bateria de mísseis, tantas estruturas, mesmo em condições adversas, como cobertura completa de neblina, chuva pesada ou noite sem lua. Em um sentido tático, isso provavelmente permitiria que caças F-15 voando mais baixo rastreassem e destruíssem grupos de terroristas desmarcados em um tipo de combate assimétrico, como aqueles que existem no Oriente Médio. Parte dessa capacidade de voar abaixo provavelmente se deve à realidade aparente de que a Força Aérea Israelense opera com supremacia aérea em todo o Oriente Médio. Embora o Irã e outros inimigos das Forças Aéreas Israelense, como Hamas, possam operar algumas defesas aéreas, eles não parecem capazes de impedir que a Força Aérea Israelense de alcançar e manter a supremacia aérea. A integridade do mapeamento do terreno, a segmentação e precisão através do Lantern e a capacidade de atacar em baixas altitudes certamente seriam altamente críticas em qualquer tipo de ataque da Força Aérea Israelense contra a força terrestre terrorista. O mapeamento do terreno seria necessário, dado que grupos terroristas como Hamas usam especificamente obscurantes de terreno e geografia para evitar serem detectados em alvos. O sensoramento de precisão para ataques a solo mais próximos também seria de importância crítica, dado que os combatentes terroristas se escondem muito deliberadamente entre populações civis para usar pessoas inocentes como escudos humanos. A capacidade de distinguir grupos de combatentes desembarcados de civis próximos seria taticamente eficaz e muito importante para a Força Aérea Israelense, pois é uma força que enfrenta regularmente o desafio de precisar salvar vidas israelenses de ataques terroristas com ações militares agressivas, mas também toma medidas abrangentes para evitar ou minimizar a morte desejada de civis. A Força Aérea Israelense F-15I também é equipado com tanques de combustível conformais capazes de estender significativamente o alcance e o tempo de permanência. Este é um valor tático significativo, dado que a aeronave pode transportar até 11 toneladas de armas, incluindo bombas mísseis Arter e um canhão Vulcan de 20 mm e 6 canos. Entre outras armas, o F-15I pode disparar mísseis IMRAAM e Phaeton 4. Como parte dessas melhorias, o F-15I pode voar até 4.450 km, uma distância descrita como alcançada anteriormente apenas por bombardeiros e sem precedentes para um caça-jato. Sua tremenda capacidade de carga, combinado com seus sistemas avançados, permite que ele realize ataques de profundidade com uma grande carga de armas em longa distância, em baixa altitude, em todas as horas do dia e da noite, em quaisquer condições climáticas, escreve o IsraelWeapons.com. Os navios de guerra da classe Iowa podem fazer o retorno definitivo da Marinha Americana.
Os New Jersey, um dos navios de guerra mais condecorados da Marinha, retornou ao Camden MG após um trabalho crítico de preservação no Philadelphia Naval Shipyard. Embora sirva como museu histórico, seu legado desperta debate sobre o potencial renascimento dos navios de guerra na guerra naval moderna. Ponto-chave número 1. Os defensores argumentam que navios de guerra modificados poderiam dar suporte a operações anfíbias com grande poder de fogo, sensores avançados e asas modernas, como míssil de ataque naval. Ponto-chave número 2. Os críticos, no entanto, destacam sua vulnerabilidade a drones e munições guiadas de precisão. Embora os navios de guerra permaneçam aposentados, sua capacidade de concentrar poder de fogo em conflitos de larga escala, como um potencial guerra com a China, levanta questões estratégicas. O famoso e histórico navio de guerra russo, New Jersey classe Iowa, teve várias vidas de serviço, apoiando a Marinha dos Estados Unidos em uma ampla gama de conflitos ao longo de muitas décadas, e agora se destaca como problema temporal do poder naval dos Estados Unidos. Depois de permanecer como um museu flutuante permanente no litoral da New Jersey, em Camden, o navio de guerra foi transferido para o estaleiro naval da Filadélfia para trabalhos críticos de preservação, que o navio não fazia desde sua desativação. O New Jersey é considerado um clássico americano, pois apoiou as forças americanas na Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia, do Vietnã e outros conflitos. Como parte do esforço de doca seca, que começou na primavera de 2024, o casco subaquático do navio foi levado a vazamentos, foram reparados. O casco subaquático do navio foi lavado e vazamentos foram reparados. Partes enferrujadas do casco também foram reforçadas com aço extra e as aberturas do casco foram fechadas. Desde então, o navio fez um retorno histórico celebrado a Cadmen, Nova Jersey. A intenção de tudo isso era preservar o navio para a posteridade, já que ele foi premiado com 9 estrelas de batalha por seu papel na Segunda Guerra Mundial, 4 pela Guerra da Coreia e 3 pela Guerra do Vietnã. O encouraçado foi desativado junto com outros encouraçados da Marinha dos Estados Unidos e mantido fora de serviço ativo antes de ser reativado para o Vietnã. Após grande parte de seu serviço, o navio permaneceu como parte da frota de reserva e parte de um grupo de navios desativados até ser desativado pela última vez em 1991. O navio continuou extremamente popular como museu em homenagem ao seu serviço condecorado na Segunda Guerra Mundial. No entanto, seu serviço diferenciado levanta questões sobre a relevância contínua dos enormes navios de guerra. Alguns questionaram se os enormes navios de guerra deveriam retornar, dado seu grande poder de fogo e capacidade de cobrir áreas inimigas com ataques. Há muitas variáveis interessantes nessa equação e muito a considerar. Em certo sentido, a capacidade de dar suporte a operações navais anfíbias ou costeiras com fogo pesado de navio para terra ainda é relevante em um combate marítimo. Em áreas inimigas com munições de menor alcance e menos precisas, um grande navio de guerra poderia apoiar um desembarque anfíbio com fogo de apoio a ser equipado com novas gerações de sensores e armas de longo alcance. Como os navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos foram configurados para lançar aeronaves e usar radar, um navio de guerra moderno poderia lançar helicópteros e aeronaves de decolagem e pouso vertical como o F-35B. Em áreas menos congestionadas, um navio de guerra desse tipo poderia oferecer reforço de guerra e funcionar como uma base flutuante ou marítimo para aeronaves e grandes sistemas de armas. Para reforçar o ataque, ao mesmo tempo, os grandes navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial oferecem enormes e atraentes para ataques inimigos. Embora possam ser equipados com radar, um navio desse tamanho seria visto facilmente por drones, satélites e aviões de vigilância. Os potenciais adversários agora operam com novas gerações de armamento de precisão de longo alcance, com probabilidade de ter sucesso em atingir ou atacar um enorme navio de guerra. Grandes navios de guerra da classe Iowa, como os New Jersey, poderiam retornar se modificações fossem feitas? Pergunta. Talvez grandes navios de guerra pudessem lançar fogo letal em aeronaves com sensores de sistemas de mira modernos e amplamente atualizados? Pergunta. A Marinha dos Estados Unidos também aumentou o número de mísseis disparados de convés além do horizonte, como o Naval Strike Missile, em um excelente engajamento de poder e uma habilidade de agrupar disparos de precisão e longo alcance para escapar a um ataque provavelmente seria extremamente significativa. O elemento mais relevante ou significativo dessa possibilidade é que grandes navios de guerra fortemente armados poderiam ser enormes plataformas de ataque protegidas por cruzadores e contra-torpedeiros em um grupo de ataque de porta-aviões. Assim como os porta-aviões são protegidos por radares e mísseis interceptadores lançados por cruzadores e contra-torpedeiros, talvez os navios de guerra pudessem trazer um poder de fogo incomparável e ainda assim ser protegidos como parte de um grupo de navios.
Não só há uma razão tática pela qual grandes volumes de fogo entre os navios e terra continuariam sendo extremamente importantes no combate marítimo, particularmente contra um adversário menos avançado, mas também é provável que surjam defesas encamadas para navios e armas não cinéticas que poderiam resolver os problemas de sobrevivência dos navios. EW, lasers e mísseis interceptadores disparados por tubo de lançamento vertical apoiados por sistema de radar de longo alcance e alta fidelidade podem todos provar ser bastante eficazes com esforços para proteger o navio em qualquer guerra de larga escala e volume terão consequências significativas. Caso a marinha dos Estados Unidos precise bombardear a costa chinesa para proteger Taiwan ou Japão, a frota precisaria atacar quilômetros de costa e simplesmente precisaria de mais do que um pequeno número de armas de precisão para dar suporte a um desembarque anfíbio. Sensores e tecnologia de mira provavelmente ajudariam a atacar lançadores de mísseis balísticos chineses. No entanto, o tamanho da marinha chinesa e o armamento ao longo de sua costa precisaria ser atacado com grande quantidade de poder de fogo. Talvez, a marinha dos Estados Unidos não seria louca em considerar mais uma mobilização de encouraçados da classe Iowa nas condições certas.